No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, dia 2 de junho de 2021. O tema do nosso programa é CUT e sindicatos devem convocar a mobilização nas ruas no próximo dia 19/6. A gente vai falar desses assuntos, de muito mais, né? Hoje foi feito uma plenária e foi tirado esse ato do dia 19. Mas antes de falar desse assunto e de outros, vou chamar meus companheiros de bancada, né? Que são apresentadores aqui. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Neuder. Boa noite, Gabriel. Os companheiros aí da Causa Operária que estão nos assistindo, né? Vamos aí para mais um programa. Análise aí de todo o movimento operário do país. É isso aí. Agora eu vou chamar o companheiro Neuder. Boa noite, Neuder. Tá sem som, Neuder. Boa noite, Lilian. Boa noite, Thiago. Boa noite, produção. É sempre um prazer estar aqui todas as quarta-feiras e dar um oi aí, repleto de felicidade depois do dia desse sábado aí, né? Que a gente lavou a alma para todo mundo aí e a gente vai continuar na luta. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela audiência. É isso aí, né? Então, agora, como o companheiro falou, né? Dia 29 foi o pontapé, e aí, agora, né? Rumo a 1 milhão nas ruas contra Jair Bolsonaro. É isso aí. Então, vamos lá, vamos começar nosso programa. Antes de começar, né, falando sobre o nosso programa, vale lembrar que agora existe o canal, né, sindical. Então, se inscrevam também no canal sindical, né, dê seu joinha no nosso programa e faça a sua inscrição. Agora tem os canais, né, Mulheres, Tição, e aí tem o canal sindical. Então, se inscreva no canal da Análise Sindical, né, e ajude a gente a ampliar, né, a nossa TV, que fica 24 horas no ar, né? Ter mais programas, né? Ter mais variedade. É isso aí. Vale lembrar que esse é um programa produzido, né, pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, que reflete as questões, né, dos trabalhadores dos Correios, dos frios, né, dos trabalhadores das estatais, né? A gente sempre está tocando aqui no assunto contra as privatizações. A gente vai falar um pouco sobre os atos, né? Quem participou dos atos, né? Teve carteiros, né? Teve o pessoal petroleiros, teve professores, né? Teve muitos professores nos atos espalhados pelo Brasil. Então, a gente vai tratar desses assuntos e muito mais, né? E também algo que anda afligindo muito o país, que é a questão do desemprego, né? O desemprego bate recordes, né? Por isso que a gente deve sair às ruas pela vacina e pelo auxílio emergencial, porque o desemprego vem aumentando a cada dia. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu dou um alô aqui no chat. Vamos começar com o nosso bloco de notícias, né? Nosso bloco de notícias traz notícias de várias, né, categorias. E a primeira notícia é sobre as estatais. Quem vai falar um pouco, né, sobre a questão das estatais é o companheiro Tiago. Trabalhadores das empresas públicas do Rio Grande do Sul, né, que reuniu aí 180 trabalhadores, né, que não só das empresas que correm o risco de ser privatizadas aí no Rio Grande do Sul, mas também trabalhadores de empresas municipais, né, de empresas federais, né, como o Banco do Brasil, Caixa, Correios, enfim.
né, que se reuniram nessa frente, né, de trabalhadores, né, das empresas estatais, no dia 31, né, na segunda-feira, para a realização de um ato, né, uma manifestação aí, né, no dia de ontem, né, 1º de junho, né, contra a PEC 280 de 2019, né, que busca aí retirar, né, o plebiscito, né, para privatização, né, da Corsan, que é a empresa de saneamento, né, de abastecimento de água no Rio Grande do Sul, né, o Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, e a Procerges, que é como se fosse uma Dataprev, né, que é um banco de dados aí do Rio Grande do Sul, né, essas três empresas aí, né, correm o risco de ser privatizadas. Então, buscou se mobilizar, né, contra essa PEC, né, na Assembleia Legislativa, né. O importante é que se faça essa manifestação, mas que se amplie, né, que essa frente ela tome um caráter nacional, né, para impedir aí, né, não só o Rio Grande do Sul, que tem o Eduardo Leite aí, um tucano privatista, né, como todos os tucanos, né, a gente já conhece bem essa política, a gente viu o que foi feito no governo Fernando Henrique, a gente acompanha o que é feito nos governos tucanos aqui do estado de São Paulo, né, com Alckmin, Serra, Dória, né, são todos bandidos aí, vigaristas do pior tipo possível, né, então é preciso que os trabalhadores das empresas estatais, das empresas públicas de todo o país, né, que estão sendo atacados aí nos seus direitos, né, com suas previdências, né, com seus direitos, e também os servidores aí de todo, não só os servidores municipais em todos os níveis, né, municipal, estadual e federal, né, que formam uma frente robusta aí de luta, né, contra todos esses governos golpistas, né, tanto dos municípios quanto dos estados, né, quanto o governo Bolsonaro, né, para colocar abaixo essa ditadura que é o golpe de Estado, né, para garantir aí os seus empregos, para garantir as condições de vida, né. Então é preciso organizar essa frente a nível nacional e não fazer manifestação simbólica, né, fazer grandes atos, grandes mobilizações, né, que envolva toda a sociedade, né, para que a gente consiga vencer o golpe de Estado, né, e colocar os trabalhadores, né, diante aí das direções de todas as empresas estatais e do governo, né, criar um governo próprio aí dos trabalhadores. É isso, Lilian. Tá congelada a imagem. Bom, a Lilian teve um problema técnico aí. Vou passar a bola aqui pro Neuder, que vai falar sobre o desemprego. Isso aí, Thiago. Vamos lá, Neuder. Vou te esperar. Sim, vamos lá. Então, Thiago, essa questão, assim, novas pesquisas, né? Elas dão aí sobre a questão do desemprego, que o desemprego está aumentando no Brasil, que não é uma... Assim, muitas pessoas vão colocar o problema aí na conta da Covid, né? Mas o problema é o seguinte, a Covid, ela piorou o que era ruim, né? Fechou-se as empresas, e tem toda essa questão que a gente vai acompanhando, o lockdown e tudo isso aí. Então, assim, só piorou o que estava ruim já, né? Então, assim, o desemprego, ele é o maior, né, nos últimos 30 anos. Então, assim, as pesquisas, né, da PNAD, que são as pesquisas por... E são as pesquisas por... Deixa eu ver aqui o nome aqui. PNAD são as pesquisas por áreas de domicílios, né? Elas, assim, durante os 30, elas vêm medindo aí a questão do desemprego, e o desemprego no Brasil bateu um recorde, foi o maior desemprego nesse mês durante os 30 anos. Tem algumas análises aí que eu queria falar um pouco sobre elas, que é uma questão que está saindo alguns analistas econômicos bolsonaristas. Eles colocaram aí que o PIB teve um leve aumento, né? E a questão dos empregos também tiveram um aumento. Então, nesse sentido, por exemplo, né, a gente tem aí, esse mês de abril,
né, alguns economistas estão falando que a gente teve uma criação de 120 mil empregos, né, que para o mês de abril, também que está retraindo, não está aumentando. O desemprego, 120 mil por mês, né, em um patamar, em um número absoluto que a gente tem hoje no Brasil, de quase 30 milhões de desempregados, você tendo 120 mil empregos criados por mês, e a gente fazer uma conta por ano, são 1.400.000 empregos criados por ano. Mas no universo de 30 milhões de desempregados, é uma mudança muito ínfima. Então, assim, essa quantidade de empregos que estão sendo agora criados, no montante final dos desempregados no Brasil, não vai mudar nem a metade disso aí. Então, é uma parcela muito ínfima. Então, você tem um processo, né, no Brasil de aumento do desemprego, né, onde você tem aí, entre os desempregados, que já são algo em torno de 15% no país, números mais absolutos da pesquisa da PNAD, estou falando o seguinte, que é 14,8, né, milhões de pessoas estão desempregadas. Então, você tem 15% 15 milhões de pessoas desempregadas, mas se você for contar as pessoas que têm o subemprego e as pessoas que têm subemprego e as pessoas que vivem, né, têm um emprego pequeno, né, um emprego que não tem muitas possibilidades, você vai ter aí quase mais ou menos 30 milhões de desempregados. Então, essa taxa de desemprego ela só aumenta, ela só cresce, tá? E a política do governo para combater o desemprego é a privatização, né? São as políticas neoliberais, que é como se você pegasse gasolina e jogasse no fogo. Só vai aumentar, só vai piorar a situação. Então, assim, o governo atual, nem o governo Bolsonaro, seja os governos estaduais, eles não têm uma política de saída para a questão do desemprego, que seria, por exemplo, a diminuição das horas trabalhadas. Trabalhar menos para que todos trabalhem. Essa é uma posição que poderia aumentar a questão do emprego no Brasil. Mas isso não é dado. Então, assim, o remédio, o remédio, na verdade, não é um remédio, é um veneno, né? Que ele aumenta, ele intensifica a situação de desemprego hoje no país. Então, você já tem aí um número enorme de desempregados, né? Desalentados, pessoas subempregadas, né? A palavra que eu esqueci agora mesmo, desalentados. Sobre esses números de desempregados, desalentados e pessoas subempregadas, você tem quase 40 milhões de pessoas desempregadas no país. Então, é um número muito alto, aonde a situação só vai piorar. Eu agora, assim, e você não vê a política dos sindicatos, essa política de não sair às ruas, né, que morreu agora, não existe mais isso. É uma coisa que a gente tem que discutir, assim. A política do fica em casa acabou no país. Quem tem essa política do fica em casa ficou para trás, né? Tá lá atrás da fila, não vai ser mais ouvido, né? A gente já tem aí um novo ato programado para 1 milhão de pessoas, e a única maneira de conter o avanço de desemprego, conter o avanço da fome, e a questão do desemprego é fundamental, porque, assim, é como o desemprego, ele funciona como um efeito dominó, né? Bem, se você tem muitos desempregados, as pessoas, elas não têm como comprar as coisas, a produção do país diminui, né? E a situação dos trabalhadores, da classe trabalhadora, só piora. Então, assim, e o remédio que a burguesia está usando, os patrões usam, é corte, né? Corte de salários, retirada de direitos, privatização, que só vai ainda mais intensificar a questão da crise. Então, a única maneira para que a gente possa sair dessa crise são as mobilizações, e é o que a gente viu aí no dia 29, né? Todas as cidades, assim, você vê um número bastante alto de pessoas que saíram no dia 29, e a questão, né, fundamental era a questão do desemprego,
a questão da vacina. Essa era uma questão, né? E a questão da fome. Essa era a questão fundamental aí que levaram as pessoas à rua. É isso, Lília. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Antes de continuar, gostaria de pedir para que o pessoal mande seu superchat, seu super stick, dê seu joinha e também, né, além de ser inscrito na TV, né, Causa Operária, você também pode se inscrever nos novos canais, né? Você pode escrever no Análise Sindical. Então, se inscreva e apoie o nosso programa. É isso aí. Depois eu dou boa noite aqui para o pessoal. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a questão das estatais, né? Também. Sobre a questão de uma refinaria, né? Numa refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que foi vendida, né? Só que eles pediram para fazer uma audiência pública. Por quê? A refinaria foi vendida para um fundo de investimento árabe, que chama Mubadala, por 1,65 bilhão. Só que, na verdade, né, foi vendido por metade do preço. A própria Petrobras havia avaliado o preço em 3,4 bilhões, né? E isso foi um escândalo, né? Isso mostra, além de vender, né, o patrimônio nacional, patrimônio do povo, eles vão lá e vendem a preço de banana, né? Metade do preço. O absurdo é tão grande que até investidores, até o mercado financeiro deu uma entrevista e disse que é a favor, e esse pessoal é a favor de privatizar tudo. Diz que foi um absurdo, né? Que questionaram esse valor, né? Porque foi vendido por um valor tão baixo, né? Só que a gente vale lembrar que uma audiência pública, né, chamado por um deputado, só é palanque, né? Porque não vai adiantar nada. Para a gente frear essas questões, né, da privatização, da venda de refinarias, que é assim que eles estão privatizando a Petrobras, né, vendendo aos poucos, a gente precisa sair às ruas, né? Os sindicatos têm que abrir as portas, porque é um absurdo, né? Tá todo mundo na rua e os sindicatos estão com a porta fechada, né? Todos os sindicatos, a sua grande maioria, está com a porta fechada. É preciso reabrir as portas e, como está o título do nosso programa, é preciso que a CUT e o sindicato convoque essa mobilização. Essa mobilização tem que ter os trabalhadores lá da Petrobras, os trabalhadores dos Correios, que estão morrendo de Covid, estão morrendo de tanto trabalhar. A gente vê, eles estão trabalhando de domingo. Aqui em casa mesmo foi entregue correspondência domingo. O pessoal está sendo super explorado. Então, é preciso sair às ruas, a gente precisa que reabra os sindicatos e os sindicatos convoquem e façam esses atos, né? Porque vale lembrar que teve o ato lá de Brasília, que foi das centrais, foi um ato simbólico. Em contrapartida, já os atos que isso foi o ato do dia 26, do dia 29, né, foram atos massivos. Então, os atos das centrais, as centrais têm que, né, o sindicato tem que abrir as suas portas, arregaçar as mangas, ir para as bases e chamar os trabalhadores para lutar. Audiência pública, live, tuitaço e outras coisas que existem, né, que eles criaram, né, não servem para quase nada, né, só serve como propaganda. A luta real é a luta nas ruas e a gente tem percebido, né, isso já foi provado mais do que diversas vezes. É isso aí. Então, né,
vamos dizer, não à privatização, né, e a restatização, né, a volta de todas as refinarias que foram usurpadas como essa, né, pela metade do preço do povo brasileiro, né, tem que ser restatizado, a Vale também tem que ser restatizada, tudo que foi privatizado tem que ser restatizado. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Antes de passar para o companheiro, né, falar da próxima notícia, né, que é sobre educação, né, eles estão aproveitando, né, que está tudo fechado, que os sindicatos estão fechados. Não, as coisas não estão fechadas, não. A escola, inclusive, está aberta. Estão deitando e rolando. Queria mandar um alô aqui. Está com a gente Silvia Mirro, boa noite. Carlos Adultos. Não, Adultos, isso. Agora saiu aqui. Adultos. Luiz Gonzaga. Infodigite PC. Boa noite. Então, boa noite a todos, né? Se você não curtiu, curta, compartilhe, dê seu joinha e ajude a gente a manter essa TV 24 horas a serviço dos trabalhadores. Então, agora eu vou passar para o companheiro Tiago, né? Como eu já falei, vai dar uma notícia sobre a educação. O que eles estão fazendo, Tiago, em relação à educação? Bom, só queria antes fazer um complemento aqui, né, da situação que o Neuder colocou, que eu acho muito importante, né? Nós temos aí, né, ele colocou bem essa questão, que a gente tem mais da metade dos trabalhadores já no desemprego, né? Por isso que a gente tem que lutar aí por essa redução das horas, mas também pelo auxílio emergencial. Então, mais da metade da população economicamente ativa se encontra hoje ou desempregada, ou subempregada, ou em trabalho precário, né? Como a gente já bem sabe. Bom, em relação à educação, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, promoveu uma mobilização no dia 31, né, na segunda-feira, contra a educação familiar, né? A CNTE mobilizou aí os professores aí os trabalhadores da educação aí na internet, promoveram um tuitaço e tudo mais. Bom, preciso fazer uma ponderação sobre isso, né? Não dá para combater, né, os golpistas aí, esses vigaristas aí que querem destruir a educação, né, com atos virtuais, né, com tuitaço, com reuniões aí, videoconferência e tudo mais. Né? Isso aí não põe medo em ninguém, né? Nós já sabemos disso, né? O que põe medo nesses golpistas aí é o povo na rua, né? A gente tem que promover aí manifestações, né? Mobilizar o povo na rua, mobilizar os trabalhadores aí contra esses absurdos, né? Se colocou a questão como uma luta pela alimentação da criança e tudo mais. Esse daí é um outro, né? Apesar de ser um motivo válido, é um motivo, uma luta que nós temos que travar aí em relação ao auxílio emergencial de pelo menos um salário, né, para todo mundo aí que está desempregado até o fim da pandemia, né? Isso aí é uma luta importante também, né? Mas a gente precisa falar desse PL aí, o PL 3262, né, que busca aí, na verdade, destruir a educação. Né, é um ataque contra a população mais pobre, é um ataque contra a população mais carente, né? A educação não pode ser um privilégio das classes médias aí que tem condições de bancar um professor e tudo mais, né? A educação ela tem que ser universal, garantida pelo Estado. Nós não podemos fazer da educação um privilégio, ela tem que ser um direito de todos, né? Também é um ataque contra toda a categoria de professores, né? Que quem vai pagar com isso são os professores com seus empregos. Né, já existem aí categorias OS, categoria não sei o que, categoria não sei o que lá, que é a precarização total do professor. Tem professor que não tira nem um salário mínimo no mês. Né? Então, além dos professores já passarem por essas dificuldades, né, esses ataques aí que já estão vigentes, agora eles querem também acabar com a profissão mesmo. Né? Você destrói toda a educação.
você destrói os empregos, você destrói, né, no sentido geral mesmo a educação. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, né, a gente tem que envolver a sociedade, não permitir que isso aconteça, mas isso só pode acontecer com uma mobilização, né, conforme a gente vem colocando, né, o pontapé inicial foi, na verdade, foi o dia 1º de maio, né, o Dia dos Trabalhadores, né, o dia 29 veio mostrar que nós estávamos corretos, né, o ponteiro está apontando realmente para a esquerda, é hora de promover grandes mobilizações, poderosas mobilizações no país inteiro e barrar todos esses ataques aí contra a classe operária, a classe trabalhadora aí, e botar esses vigaristas para fora do Planalto, para fora do Congresso, e colocar o povo aí no controle da educação, os profissionais, né, e o povo no controle da educação do país. É isso, Lilian. Tá mudo. Essa educação em casa é um absurdo, né? A gente tem que construir mais escolas. Se agora tem que ter menos, quer dizer, já deveria ter menos aluno por sala, mas agora temos uma pandemia, então nós temos que fazer mais escolas, né? Contratar mais professores, mais pessoas para limpar as escolas, né? Por causa da questão da pandemia, a gente tem que ampliar, né? Não a educação familiar. Isso aí é um absurdo, isso aí é coisa, sei lá, da Idade Média. Isso aí é um retrocesso gigantesco, né? Então, só que isso vem tudo no bojo, né? Do fora Bolsonaro, né? O fora Bolsonaro e fora todos os golpistas vai levar tudo isso, né? A questão das privatizações, da educação à distância, a questão da educação familiar e outras coisas mais, né? Domiciliar. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Queria, antes de passar para o... Não sei se o Neuder queria falar alguma coisa, né? Sobre a questão da educação. Eu vou falar agora nessa matéria, tá, Miriam? Sobre isso eu vou falar na matéria também, que eu tenho algumas coisas para falar sobre a questão da educação. Mas eu vou falar aqui na matéria que eu vou comentar, tá bom? Beleza, é isso aí. Antes de passar para o companheiro, quero agradecer, né, o superchat do Ernesto Abdala Filho, né? Muito obrigado por apoiar a Causa Operária TV. É isso aí. Então, agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar sobre a questão dos Correios, né, da privatização dos Correios e também da participação dos Correios, né, no ato do dia 29. Tem até uma foto aí, foto bonita, né? Não a privatização dos Correios, fora Bolsonaro, né? Eles sabem que tudo veio no bojo do Bolsonaro, né? E por isso temos que tirar ele e todos os golpistas. Vai lá, Neuder. É isso, Ana. Assim, a gente teve aí um vitorioso ato do dia 29 de maio, que ele ocorreu em mais de uma centena de cidades por todo o país, né? Mostrou que a única alternativa viável de luta dos trabalhadores e dos setores oprimidos contra o governo Bolsonaro e essa política neoliberal, diminuição do Estado, né? E a gente está vendo com as privatizações aí, catastrófica, né? Que também é uma política do conjunto da burguesia. Então, assim, não é uma política do Bolsonaro, mas é uma política lá dos científicos, né? Dessa direita mais tradicional também, é uma política neoliberal, como a gente viu nos governos anteriores ao Bolsonaro, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. E a mobilização popular e a unidade da classe trabalhadora no ato, que tinha como palavra de ordem central o fora Bolsonaro, a vacinação já, que incluiu também outras demandas fundamentais da classe trabalhadora, né, de interesse nacional, como a luta contra as privatizações, em especial dos Correios da Eletrobras. Então, assim, os trabalhadores do Correio tiveram uma presença marcante nos atos em diversas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, tinha um boneco enorme lá que a gente, assim, o nosso jornal mostrou aí umas fotos e imagens desse boneco enorme lá contra a privatização. Mas em relação, assim, já é provado, né? Já está aí, né? Para quem quiser ver e não tem como voltar atrás,
sobre a questão das mobilizações. Então, assim, a única maneira que a gente tem aí de conter essa política neoliberal de privatizações, né, que estão em marcha, né, está para acontecer, é a questão das mobilizações. Então, assim, a gente teve um ato aqui em Brasília, no dia 26, como a Lília falou aí, foi um ato, eles falam, simbólico, né? Esse ato, ele tinha mais parlamentar do que voto lá. Então, tinha uma fila de parlamentar para falar lá no carro de som, muita direção, muitas pessoas das direções sindicais, né, de alguns sindicatos, mas os trabalhadores, de fato, não foram dados para o ato. Por exemplo, os Correios, eles deviam, né, a direção do Sindicato dos Correios, da Federação, da FENTECT, deveria fazer uma convocação em massa, né, para o ato do dia 26 e também para o ato do dia 29. Então, assim, tirar por locais de trabalho uma convocação, ter ônibus à disposição e você levar centenas de milhares de trabalhadores dos Correios e das estatais que estão sendo privatizadas. Essa deve ser a política para a próxima mobilização. Então, carro de som na rua, mobilização, levar trabalhadores para o local de trabalho, né? Você ter que esses trabalhadores tenham transporte, né? Que esses trabalhadores, eles, no dia da próxima paralisação, como é o caso dos Correios, e ali ele acabou falando aqui, ó, os caras estão trabalhando até dia de domingo, né? Então, assim, no dia da paralisação, próximo dia 19, a Confederação, a FENTECT, no caso dos Correios, tem que falar que é um dia de paralisação da categoria, para a categoria se organizar e ir para o ato, e ir para os atos em cada estado. E os sindicatos disponibilizarem dinheiro, disponibilizar transporte para que essas pessoas vão para o ato, né? Então, assim, não só os trabalhadores dos Correios, da Eletrobras, da Petrobras. Então, todos esses trabalhadores, eles têm que estar organizados pelos sindicatos. E é uma coisa que a gente não viu, né, de uma maneira tão intensa nos últimos atos do dia 29. Dos atos do dia 29, o que a gente presenciou nos atos foi, assim, uma mobilização das bases. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de receber aqui uma mensagem de uma professora da escola que eu dou aula aqui, que aqui em Brasília, a Câmara Distrital votou hoje, eu não sei como é que se deu a votação, mas geralmente a esquerda leva, né, de goleada essa questão das votações em plenário, né? E o sindicato estava querendo não, ele mobilizou, o Simpro aqui, mobilizou, falando que os professores deveriam pressionar, né, os parlamentares pela internet. Então ele mandou o número do Twitter, o número de telefone, né? Então, assim, se você mandar um Twitter, se você telefonar, você vai comover o coração desse cara que só sabe fazer maldade com o povo, que está ganhando rios de dinheiro para votar contra o povo. Você vai comover essas pessoas mandando Twitter, fazendo panelada. E isso não funciona. É uma questão muito limitada. É uma política muito limitada no sentido de pressionar a burguesia, pressionar os grandes capitalistas, as grandes corporações capitalistas que querem privatizar o Correio e querem privatizar a Eletrobras. A privatização da Eletrobras, ela está sendo feita pelos imperialistas, pelos governos imperialistas que querem tomar conta do patrimônio brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro. Os Correios é uma das maiores empresas estatais do Brasil. E uma das empresas que são mais bem vistas pelo povo. É como a gente já falou aqui em outras oportunidades, né? Eles dizem lá que os Correios dão prejuízo. Como se essas corporações, esses capitalistas que só pensam em dinheiro 30 horas por dia, fossem comprar uma empresa que desse prejuízo. Isso é mentira.
E essa maneira, que assim, que em geral é assim, né, como o Simpro está fazendo aqui no Brasil, os professores. O Simpro, ele, na própria Assembleia, ele foi contra a mobilização dos professores. Os professores que foram até a Assembleia, os professores que foram até o ato do dia 29, no sábado, foram por sua livre consciência. O sindicato, pelo menos, o sindicato deveria também, como no caso dos Correios, disponibilizar ônibus, ter carro de som, né? Aqui, no caso aqui de Brasília, nas regiões administrativas, na periferia de Brasília, disponibilizar ônibus para levar os professores para os atos, disponibilizar não só para os professores, mas para quem quisesse ir. Né? O sindicato tem dinheiro para isso. Chegar numa cidade como eu tenho aqui, igual Planaltina, e colocar aí 10 ônibus e fazer uma campanha intensa. Porque só o povo na rua e os professores vão conseguir. Para vocês terem uma ideia, o governo do científico ibanês, que também é um golpista, ele agora está promovendo a vacinação dos professores, de uma maneira muito tímida ainda. E os primeiros vacinados foram as pessoas da educação infantil, né, das creches, e agora eles estão vacinando os gestores. E tudo indica que o governo vai pressionar muito a categoria para voltar em agosto. Voltar em agosto, e tudo indica também só com a primeira dose. Né? E o sindicato, ele tem que começar a mobilizar agora. Não tem que mobilizar em agosto. Tem que começar a mobilizar a categoria dos professores agora e falar assim, não podemos voltar de maneira nenhuma a dar aula sem os nossos alunos estarem vacinados, sem toda a população não estar vacinada. Primeiro, a gente não sabe de fato a eficiência dessas vacinas. E como que a gente vai voltar das aulas? Eu vou estar, entre aspas, imunizado enquanto professor, se eu tiver as duas vacinas, as duas doses, coisas que não está muito claro ainda em agosto, e os alunos? E os pais dos alunos? E os idosos desses alunos? Geralmente são pessoas muito pobres que moram em um casebre muito pequeno com muitas pessoas. Né? O hospital aqui não tem nem lençol para dar para a população e esse governo assassino, né? Esse governo golpista do ibanês quer que volte às aulas em agosto e o sindicato não faz nada. E o sindicato é contra as mobilizações. E o sindicato quer, por exemplo, hoje, que foi votado lá a questão de se tirar dinheiro, né, da educação pública para colocar na educação particular, pressionar, né, esses deputados aí que só fazem maldade pelo povo, pelo Twitter, pelo Facebook. Não vai. Não, isso aí não dá. Essa política não dá mais. Nós temos que mobilizar o povo, né? Como o Thiago falou aqui, o que estourou a bolha foi a nossa mobilização em São Paulo no 1º de maio, que no melhor momento lá teve 2.000 pessoas, mas foi uma mobilização que o pessoal fez com alguns movimentos sociais, sem a ajuda dos sindicatos. E agora o que a gente tem que fazer é pressionar os sindicatos para uma mobilização que pode colocar 1 milhão de pessoas na rua contra o governo Bolsonaro e a possibilidade de derrubar esse governo genocida. É isso que nós temos que fazer. É isso, Lília. É isso aí, Neuda. Né? Então, todos ao ato do dia 19 de junho. É isso aí. Agora eu vou falar de uma questão, né, que aumentou muito no governo Bolsonaro, são os conflitos agrários no Brasil, né? No estado de São Paulo. Esses são dados do estado de São Paulo. Né? No primeiro ano da pandemia, né, que foi 2020, o total de conflitos foi 2.054 conflitos, envolvendo 914.144 pessoas, das quais 18 foram assassinadas. E esse número foi dado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. E esse número é o maior número de conflitos por terra registrado desde 1985, né? 85. Então, há muito tempo houve esse aumento no ano da pandemia.
Isso a gente sabe, né, devido à questão, né, da questão dos jagunços, da questão da grilagem, da questão das invasões, né, todos os problemas que geram esses conflitos agrários, né? As pessoas são tiradas das suas terras. 2019 já foi alto, né? Já teve 1.903 conflitos e morreram 32 pessoas, né? Em 2020, os conflitos agrários foram 25% mais numerosos do que no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então, só tem se intensificado a questão dos conflitos agrários, né? De 2019 para cá, né, depois desse governo golpista, né, e genocida, houve um aumento da questão das invasões, né, as terras das pessoas, grilagem também, né, houve desmatamentos ilegais, houve diversas coisas, né, isso aí foi tirado do relatório Conflitos no Campo Brasil 2020. Né? Então, a CPT e esse relatório mostrou muito bem, né? Aqui veio o governo Bolsonaro, né? Dizimar o povo, né? Com a pandemia e dizimar com as armas, né? Aí, nas cidades, através do aparato repressivo, que é a PM, e também no campo, né? Que é a PM, e também os matadores de aluguel, os jagunços, e todo esse braço armado, né, da burguesia contra os trabalhadores. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, que a hora já está passando, né? Já nós vamos ter o companheiro Antônio Carlos aí no resumo do dia, mas antes a gente ainda tem algumas notícias aqui com os nossos companheiros. Eu queria passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre um acordo que teve, né, na Revap, né? Qual que foi esse acordo, Tiago? Bom, os trabalhadores aí terceirizados, né, da refinaria Vale do Paraíba, também conhecida como Henrique Lage, né, conquistaram aí alguns direitos, né, se mobilizaram aí, o sindicato se mobilizou, né, o sindicato, vou pegar o nome dele aqui, da Construção Civil, Mobiliário e Montagem Industrial, Sintricom, né, junto a uma frente aí de outros sindicatos, né, os sindicatos da Construção Civil de Jacareí, né, o sindicato dos condutores, né, também o sindicato da Construção Civil de Taubaté e dos petroleiros do litoral paulista, né, se unificaram aí para essa luta que obrigou a empresa a rever aí as negociações aí com esses trabalhadores, né, que garantiram aí um pouco mais de 7% de aumento, né, uns 5.800 de participação nos lucros da empresa, né, também o plano de saúde, né, todas essas questões aí. O que demonstra, né, a força, né, e como é que as coisas têm que acontecer, né? Uma frente aí de sindicatos garantiram esses direitos para esses trabalhadores, né, um plano de saúde por 2 anos aí para o trabalhador e também para os familiares, né? Mas, como disse o presidente do sindicato, né, que essa luta não deve parar por aí, o nome do presidente do sindicato, Sintricom, é o Marcelo Rodolfo, né, falou que essa luta não tem que parar e não tem que parar por aí mesmo. Né? Os trabalhadores não podem se limitar às questões econômicas, né, por 2 anos apenas, né, tem que ter a garantia do trabalho, a garantia dos seus direitos, né, para não cair na fome, para não cair do desemprego, né, então essa luta não pode ser limitada só às questões econômicas, né, e essa frente aí de sindicatos demonstra o que deve acontecer nacionalmente, né, a CUT, né, deve chamar, e a Central Única dos Trabalhadores deve chamar mobilizações nacionais, né, unificando aí a luta de todos os sindicatos. A gente já vem falando aí dos ataques que as empresas públicas vêm sofrendo, a Caixa, Banco do Brasil,
Correios, Eletrobras, né? Mas também outras categorias, como é o caso da Embraer, como foi o caso da Renault, como foi o caso da GM, né? Enfim, unificar essa luta dos trabalhadores nacionais que estão sendo atacados pela mesma política, que é a política do Bolsonaro, né? Que é a política que destrói os direitos trabalhistas, é a política que destrói a Previdência, né? A política que vem destruindo o SUS, é a política que vem colocando o nosso país aí num cenário de terra arrasada. Então, essa conquista aí dos trabalhadores terceirizados da refinaria do Vale Paraíba, a Revap, né, é um exemplo do que tem que acontecer na luta nacional do movimento operário. É unificar todos os sindicatos, né, para a gente buscar aí um salário mínimo de R$ 5.500 para todos os trabalhadores, né, garantir os direitos aí os auxílios emergenciais e tudo mais, né? Então, assim, fica aí o exemplo do que deve ser feito, né? A gente deve pegar a carona aí, né? Os Correios aí que estão sob ataque, como os companheiros disseram aí, deve pegar carona nessas mobilizações, né? O dia 29 mostrou que é possível, né? Houve um esforço enorme dos sindicatos aí em fazer desse ato um fracasso, né? Porque não foi disponibilizado o ônibus, não foi disponibilizado o recurso, como bem colocou o companheiro Neuder. Então está na hora aí dos sindicatos, né, se envolverem de fato nessa luta. Está na hora da Central Única aí chamar essas mobilizações para a gente fazer um grande ato nacional que garanta uma vitória não só de algumas categorias, mas a vitória do movimento operário como um todo no país. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, todos à rua. Depois a gente vai passar o vídeo aqui do companheiro Antônio Carlos, que participou dessa plenária chamando o ato para 19 de junho, né? Daqui mais ou menos 2 semanas. É isso aí. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar sobre a questão dos atos, né? O que foi o ato do dia 29, a gente já falou bastante, mas falar mais um pouco sobre a questão dos atos do dia 29 e do dia 26. Vai lá, companheiro. Então, os atos do dia 26, como eu já falei aqui, foram atos simbólicos, onde você tinha mais parlamentar do que voto nesses atos, né? Mas demonstrou também, e é muito positivo, né, essa questão que, de alguma maneira, essas lideranças sindicais, essa burocracia sindical, resposta às suas bases e convocar o ato de dia 26. A gente já falou aqui que ele deveria ter se acompanhado de um dia nacional de luta, então o ato foi às 10 horas da manhã aqui em Brasília. Então, assim, as pessoas que trabalham, as pessoas comuns, não podem ir num ato às 10 horas da manhã. Então, esse ato ele deveria ser um ato chamado no final da tarde, ou se não é às 10 horas da manhã, deveria ser acompanhado de um dia nacional de luta, onde houvesse uma paralisação e tivesse uma convocação das categorias, do Correio, da Eletrobras e das diversas categorias que estão sendo atacadas, né? Porque é o conjunto da classe trabalhadora que está sendo atacada por essa política genocida e pela política de privatização neoliberal, tanto do governo Bolsonaro, mas também dos governos estaduais, que também, de alguma maneira, né? De alguma maneira não, mas a diferença entre eles e o Bolsonaro é que o Bolsonaro, ele, como tem menos cérebro, ele é mais direto para fazer as coisas, né? E esses outros, eles são mais dissimulados. A questão do ato do dia 29 é uma questão muito importante, porque foi um ato que foi além das expectativas, né? Nós tivemos aí nas plenárias de organização do ato, que colocou esses 2 dias de luta, tanto o dia 26, tanto quanto o dia 29, e uma das preocupações durante a plenária era que alguns partidos, algumas lideranças sindicais estavam com medo de uma radicalização das bases, né, das bases das suas categorias, das bases dos seus sindicatos, e que essas bases poderiam passar por cima dessas direções que não saíssem à rua com a velha política fracassada do fique em casa. Então, o ato do dia 29 demonstrou isso na prática.
não existe mais no Brasil, acabou, não tem argumento a favor, né, da política para o fique em casa. A única maneira de que a gente possa resolver e possa derrubar o governo Bolsonaro, e os atos do dia 29 demonstraram isso, né, que se forem atos mais preparados, mais convocados, principalmente pelos sindicatos e por outros partidos, né, que esses partidos de fato convoquem a sua militância, que de fato os sindicatos convoquem as suas categorias, né? Como eu falei antes aqui, disponibilizam recursos, transporte para que essas pessoas possam ir aos atos. Esse ato ele pode passar de 1 milhão de pessoas no próximo dia 19. Isso é muito importante. É porque a gente tem a condição de transformar o Brasil em um Paraguai, em uma Colômbia, em um Chile. Só que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então o potencial é muito grande. Então, assim, nós temos agora a possibilidade de fazerem atos populares que derrubaram o governo Collor. Agora, nesse momento, se a esquerda não retrair, se a esquerda não se acovardar, podemos ter a possibilidade de derrubar esse governo Bolsonaro. A possibilidade é clara. E a gente tem a outra possibilidade, de que é fazer com que essa direita, com que essa extrema-direita volte para o esgoto, que é o lugar deles. O lugar dessa extrema-direita é no esgoto. E é na rua, a gente ocupando as ruas, a esquerda e os trabalhadores ocupando as ruas, nós vamos colocar essa extrema-direita para voltar para o esgoto, que é o lugar que eles nunca deveriam ter saído. E como o Partido da Causa Operária sempre colocou aqui, que a única maneira de fazer isso não é CPI, não é carreata, não é tuitaço, não é pressionar deputado direitista que ganha rios de dinheiro, maletas de dinheiro para privatizar as estatais e aeroportos. É colocar a classe trabalhadora na rua. E isso, o recado foi dado para essas direções que estavam aí boicotando o ato do dia 29. Ficou claro, né? São Paulo lá com mais de 40 mil trabalhadores, Brasília com quase 15 mil trabalhadores. Então você teve atos grandes, gigantescos, e a gente pode ter atos muito maiores. E o que me chama a atenção, que é uma coisa muito importante, não foi um ato das direções de esquerda, não foi um ato daquela claque de esquerda, foi um ato do povo, o povo estava na rua. Muita gente, aqui em Brasília, que é o ato que eu participei, e os companheiros aí de São Paulo devem ter tido a mesma impressão, muita gente da periferia nos atos. Né? Você tinha, com uma coisa que me chama muita atenção no ato aqui em Brasília, muita gente da juventude. E olha que as universidades, as escolas estão fechadas. Muita gente da juventude, muito jovem na rua. É sangue novo na rua, lutando contra o Bolsonaro e contra todo o esquema que a burguesia está preparando. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer o ato do dia 19. É muito acertado, foi muito acertado de não deixar as coisas esfriarem, daqui a 2 semanas já chamar um outro ato e depois o outro ato e colocar muito mais gente na rua. A gente pode colocar 1 milhão na próxima, pode colocar mais de 1 milhão na outra e só vamos sair da rua com esse governo Bolsonaro no chão, né? Com esse governo Bolsonaro, porque eles acusaram o golpe agora também. Já acusaram o golpe. E se a gente for para cima, a gente derruba esse governo. É a mobilização popular que vai fazer isso. Então, a gente tem que ir aí onde o povo está, ir nas periferias, convocar as periferias. São as pessoas que estão mais sofrendo com o desemprego, com a fome, com a questão da Covid. Então, assim, os sindicatos, os partidos de esquerda, né, os dirigentes, as pessoas militantes têm que ir para a periferia, nas feiras populares, discutirem com o povo, mostrar lá o panfleto, ir nos pontos de ônibus, discutir com as pessoas e mobilizar essas pessoas.
Porque é disso que o movimento precisa, é disso que a esquerda precisa. Colocar o povo na rua para derrubar Bolsonaro. A gente não pode acreditar que a CPI vai derrubar Bolsonaro, que Fernando Henrique vai ajudar a derrubar Bolsonaro, que o Dória vai ajudar a derrubar Bolsonaro, porque tanto Dória... Assim, agora, filho feio não tem pai, né? Mas o Bolsonaro, ele tem um pai. Na verdade, ele tem uma família, né? Que fizeram com que o Bolsonaro aparecesse. É o PSDB, é o Dória, é o Fernando Henrique Cardoso. O Lula não tem que fazer associação com o Fernando Henrique Cardoso. O Lula tem que ser o Lula de 89, o Lula da rua, o Lula do movimento, o Lula de esquerda. Não tem que ser mais Lulinha, paz e amor, nada. A tendência é a esquerda e a gente vai transformar o Brasil em uma Colômbia, em um Chile e um no Paraguai. É isso que a gente vai transformar o Brasil nesses dias. É isso, Lili. É isso aí, Neuder, né? O pai do Bolsonaro é o FHC. Tem nome, tá lá na certidão de nascimento do Bolsonaro. Tá lá. Filho do Fernando Henrique Cardoso. Não adianta falar que o filho não é dele, porque o filho é dele. É dele. Tá lá, paternidade. É isso aí. Então a gente está caminhando aqui para o final do programa, né? Logo mais temos o resumo do dia aqui, com o companheiro Antônio Carlos, que vai dar essa notícia do ato do dia 19 e muito mais, né? Os números alarmantes do Covid. Hoje teve pessoas que, hoje noticiaram pessoas que morreram no estado de São Paulo por falta de oxigênio. Um absurdo, né? Imagina quantos estão morrendo, né? Pouca coisa aparece na grande imprensa. É isso aí, eu vou passar para o Tiago, né? Para falar sobre uma categoria que se sindicalizou. Fala aí, Tiago, para a gente. Bom, já que a maré tá para nós aí, né? Trazer uma boa notícia. Os trabalhadores aí, os motoristas de aplicativo, né? Em Porto Velho, Rondônia, né? Constituíram aí o sindicato, né? Criaram os sindicatos aí dos trabalhadores, né? Do motoristas aí de aplicativos, né? Uma categoria precarizada, né? Sem direitos, né? Sem fundo de garantia, sem seguro-desemprego, sem auxílio-doença, sem porra nenhuma, né? Então, é muito importante, né? Essa aí é uma vitória dessa categoria, né? A gente já viu aqui no estado de São Paulo, né? Os entregadores também conseguiram aí criar os seus sindicatos. Isso é importante aí para garantir os direitos dessa categoria e levar adiante a luta aí contra essas empresas aí que super exploram, né? Super exploram, esse é o termo mesmo, né? Os trabalhadores aí que são obrigados a trabalhar muitas vezes aí mais de 12 horas, né? Como a Lilian falou, a gente vê retrocesso aí em todas as categorias, né? Parece que a gente está no século XVIII, né? Uma coisa absurda. Então, parabéns aí para esses trabalhadores, né? Que conquistaram essa vitória, né? E como eu disse, né? A luta tá para nós aí, tá apontando para a esquerda. É o momento aí de ir para a rua e derrubar esse governo golpista, né, e constituir aí um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. É isso, Lilian. Ficou mudo. Bom, a Lilian ficou muda. Deve ter tido algum problema aí na internet, né? Como a gente sempre denuncia, né? A gente paga cada vez mais caro, né? Esse é o preço da privatização. É o aumento do custo do serviço, é a precarização do serviço e é o desemprego para o trabalhador. Então, vou passar a bola aqui pro companheiro Neuder, né, que vai falar. Voltei. Voltou. A Lília voltou. Então, passo o comando aqui para comandante. Ela voltou e desvoltou. Então é isso. Eu acho que na sequência agora, né, a Lília voltou aí? Bom, então, só para dar o recado final aí, né, convocar todo mundo a participar do ato aí do dia 19, né, o ato que vai acontecer na Avenida Paulista, né, e imagino que em todas as capitais do país. Então, vamos mobilizar,
né, pressionar aí os sindicatos, né, pressionar a Central Única aí, para que a gente faça aí uma mobilização maior do que aconteceu agora no dia 29, né, para que a gente tenha aí, como o companheiro Neuder colocou, para que a gente ultrapasse essa marca de 1 milhão de pessoas na rua, por todo o país, né, para derrubar aí, nós não queremos esperar a eleição coisa nenhuma, né, como bem disse o companheiro Antônio Carlos no ato do dia 29 na Paulista, nós não queremos esperar coisa nenhuma de eleições, nós queremos derrubar o Bolsonaro agora, já, isso só acontece com a mobilização dos trabalhadores. Nada de tuitaço, nada de videoconferência, é na rua que a gente vai encontrar a nossa vitória. Então, deixar o nosso boa noite aí para os companheiros que nos acompanharam até agora. Tá aí a Lilian. Hoje minha internet está ótima. Para falar do dia 19 e já deixar o abraço aí final. Vai lá, Lilian. É isso aí, um abraço a todos, né? E agora a gente vai passar. Não passou ainda, né? O vídeo do Antônio Carlos. Não passou. Não passou. Isso. Então vamos dar boa noite e vamos terminar nosso programa, né, com um vídeo do companheiro Antônio Carlos chamando a todos, né, para o ato do dia 19. Um abraço. Um abraço a todos aí. Obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Tivemos mais um superchat aqui. Queria agradecer a Carla Silva, né, um super stick. Muito obrigado. E continue aqui na Causa Operária TV com o resumo do dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Um abraço. Tchau, Lilian. Um abraço. Tchau. Falou, Neuder. Em uma importante reunião, a coordenação da Frente Fora Bolsonaro deliberou a convocação de novos atos de uma nova jornada nacional de luta para o próximo dia 19 de junho. Trata-se de uma decisão importante diante do sucesso das mobilizações do último dia 29 de maio, que levaram às ruas centenas de milhares de pessoas, em mais de 200 atos em todo o país e inclusive em 14 cidades do exterior. Esses atos furaram a bolha, apontaram uma nova perspectiva, uma perspectiva concreta de mobilização e enfrentamento com o governo Bolsonaro. Alteraram, num sentido positivo, a correlação de forças em favor da esquerda, das organizações que lutam em defesa das reivindicações dos trabalhadores, como a luta por vacina para todos, por auxílio emergencial de verdade, que hoje não poderia ser de menos de um salário mínimo, a defesa do emprego com a redução da jornada de trabalho e um eixo fundamental que unifica toda a esquerda nesse momento, a luta por fora Bolsonaro, que precisa ser complementada com a derrubada de todos os golpistas e nós entendemos também a defesa da candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. A unidade, construída mais uma vez nessa reunião, no sentido de realizar os atos no dia 19, aponta no sentido de ampliar as mobilizações, de termos no dia 19 1 milhão de pessoas nas ruas contra o genocídio, contra a marca de mais de 500 mil de mortos, que infelizmente já teremos superados oficialmente nessa data, e em defesa das reivindicações populares. Fazemos um chamado a todos os setores, a todas as organizações de luta, principalmente as organizações de massas como a CUT, os sindicatos, a OMST, a realizarmos uma ampla convocação dos trabalhadores, a mobilizarmos locais de trabalho, de moradia, para levar às ruas os setores organizados, para levantar cada vez mais uma luta de enfrentamento que abra caminho para derrotar o governo Bolsonaro e sua política genocida contra o povo. Dia 19, todas as ruas, por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro.